Boa tarde a todos. Meu nome é Dermeval Filho. Eu trabalho ativamente no Movimento Espírita de Catu, o MEC, atuando nas duas casas espíritas da nossa cidade, o EC, União Espírita Catuense, e o Centro Espírita Caminho da Verdade. Eu fui convidado para falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, onde nós vamos encontrar no item 1 uma passagem bíblica falada pelo nosso Senhor Jesus Cristo que diz: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Em sua sabedoria de espírito puro, Jesus, nosso modelo e guia, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, sobre a misericórdia, também encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que as claras explicações sobre esse nobre sentimento que precisamos urgentemente desenvolver a benefício do nosso crescimento espiritual na busca da implantação do reino de Deus entre os homens, o mais depressa possível, conforme nós vamos seguir os nossos comentários. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Assim sendo, seguindo os ensinamentos de Jesus, que nos direciona para que possamos perdoar o nosso próximo, ter compaixão e, consequentemente, o merecimento de obter a misericórdia também. Nós precisamos lembrar, nós somos espíritos imortais. Nós trazemos registrados no nosso corpo perispiritual todos os erros e acertos nessa longa caminhada da evolução. Para que possamos entender melhor essa questão, raciocinemos juntos, partindo da premissa de que nós temos conhecimento que somos espíritos errantes e sem evolução. Um exemplo claro para que possamos entender melhor, tomando como base o nosso Deus, Criador e Criado de todo o universo, nós citamos o nosso grande cancioneiro popular, o senhor Adoniran Barbosa, escreveu em uma das suas poesias musicais um trecho que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Essa mensagem bem que traduz o entendimento que precisamos ter sobre a justiça e a misericórdia divina. O que seria o frio? O frio é a justiça divina que alcança o ser que ontem transgrediu e burlou a lei universal e imutável de causa e efeito. E o cobertor é o que auxilia a vencer as intempéries do caminho, significa a misericórdia que se estende a esse mesmo devedor. Se prestarmos atenção, veremos que em todas as situações da vida, a justiça de Deus se manifesta ao lado da sua misericórdia. A lei de causa e efeito, ela não existe apenas para que sejamos cobrados e punidos pelas infrações cometidas no caminho da ascensão, mas também por todo o bem que conseguimos fazer atenuando as nossas faltas.
Assim, no mundo de vicissitudes em que vivemos, encontramos as enfermidades abraçando vidas e merecimentos alcançados pelas nossas vitórias sobre nós mesmos. É a justiça de Deus cobrando aos seres os seus descalabros do ontem ou do hoje. Excessos de todas as formas, vícios de toda a ordem, abusos, intemperanças, maldades, entre tantos outros. E do lado oposto, nós temos a misericórdia divina equilibrando os pratos dessa grande balança universal. Ao seu lado se multiplicam médicos, enfermeiros e atendentes receitando, medicando, minimizando as dores de todos nós, doentes do espírito e da alma. Sim, nós confirmamos tudo isso, doentes do espírito e da alma. Todos nós, adoecidos de orgulho, origem de todos os nossos males e sofrimentos diante das escolhas e decisões. E são justamente esse orgulho que fere o nosso espírito, que não permite que nós sejamos misericordiosos para com o nosso próximo, virando as costas aos nossos irmãos, não perdoando, não esquecendo aqueles que nos ferem e esquecendo de que nós também ferimos muito o nosso próximo, ferimos muito o outro, porque nós temos um grande defeito. E o nosso grande defeito é falar sempre no perdão, em que nós nos colocamos na posição de que devemos perdoar o outro. Quando nós pensamos dessa forma, nós sempre vamos imaginar que foi o outro que nos feriu. Raramente nós nos colocamos na posição de que devemos ser perdoados, porque nós também ferimos e terminamos esquecendo essa situação. Voltando para os trabalhadores do Cristo, voltando para esses que atuam em seu nome e em nome de Deus, esses incansáveis trabalhadores são os intérpretes da misericórdia de Deus que atuam em seu nome. Ao lado deles, cientistas se debruçam sobre tubos de ensaio, investindo noites e horas sem fim, com o objetivo de descobrir novas fórmulas para curar enfermidades ou diminuir os sofrimentos alheios. Outros profissionais se importam com o bem-estar moral dos seus pacientes e estabelecem linhas mestras de atendimento, onde a atenção, o tempo, a renúncia são notas constantes e expressivas. A justiça de Deus nunca falha e estabelece que a cada um deve ser dado conforme as suas obras. Então, meus irmãos, nós instruímos e somos instruídos pelo Cristo para que possamos ser verdadeiramente cristãos. E aí eu pergunto, será que nós somos verdadeiramente cristãos? Porque ser cristão é levantar sua bandeira. Ser cristão é ser um homem de bem. Ser cristão é colocar em prática, não apenas na teoria, exercendo todo o legado de luz deixado pelo nosso mestre, o mestre da luz, que veio aqui nos ensinar, o que é o amor, o que é o perdão, como devemos fazer isso e qual o caminho que nós devemos tomar para que assim seja feito. E quando nós levantamos a mão e dizemos, eu sou um cristão, nós estamos assinando embaixo que nós atuamos de forma enérgica em nós mesmos esse legado do Cristo como cristãos. Quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós não conseguimos perdoar,
quando nós não conseguimos ser misericordiosos para com o próximo, ferindo, destruindo vidas, nos destruindo, aí fica uma questão que nós podemos pensar profundamente e verdadeiramente. Será que somos cristãos como deveríamos ser? Fica aqui uma pergunta para que cada um possamos colocar, quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, aprofundar esse pensamento, essa compreensão, estudarmos essa situação e tomarmos as decisões certas de procurarmos ser homens de bem, ser humanos de bem, ser humanos da luz, para que a gente possa continuar trilhando nesse caminho, nesse grande legado deixado por esse mestre que veio aqui nos tirar do lamaçal das nossas escolhas, nos tirar das trevas que nós mesmos nos colocamos por esse orgulho latente em nosso espírito, que corrói, que nos destrói. Então, fica aqui o meu grande abraço a todos, rogando que esse mestre de luz nos abençoe, que nos dê força para que possamos devidamente perdoar e para que possamos avançar nessa transição planetária onde exige o melhor de cada um de nós. Um abraço e um beijo no coração de todos. Que Jesus nos abençoe sempre.